Boa noite, meus amigos que me ouvem mais uma vez aqui, desde o templo da Igreja Presbiteriana na Quintino, desde aqui, espalhada para todo lugar. Temos falado do Evangelho de Cristo e temos muitas pessoas inscritas, nos ouvindo, entrando no chat da igreja, comentando. É muito legal a gente poder ter esse novo, né, falando com vocês dessa maneira, de uma forma mediata, né, pela mídia, e a gente conversando sobre as coisas de Deus em culto público, e agora estamos na igreja como se estivéssemos com o auditório lotado, porque eu imagino todos vocês me olhando, me vendo e interagindo comigo, embora de uma forma mediada, tá bom? Então nós vamos começar o nosso culto lendo a palavra de Deus no livro de Êxodo, um texto interessante, quando Israel estava saindo, o povo hebreu saindo do Egito, e eles começaram a murmurar, havia um mar na frente. Veja o que aconteceu. Disseram a Moisés, né, as pessoas: será que por não haver sepulcro no Egito, nos tiraste de lá, para que morramos nesse terrível deserto? Por que nos tratas assim, fazendo-nos sair do Egito? Estou lendo em Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 11. Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu de novo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. Moisés precisava de ouvir isso de Deus. Agora não era hora de fazer oração, não era hora de lamentar, agora era hora de marchar. Deus havia feito uma promessa, cabia agora a Moisés e o povo de Israel bater o pé no mar pela fé e marchar e atravessar o mar. Para de orar a mim, para de clamar a mim, marche, agora é hora de marchar, eu vou à frente. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento extraordinário que Tu nos concedes, de uma fase difícil do mundo inteiro, pela qual o mundo inteiro passa. Tu nos dás ainda a oportunidade, ó Pai, de descobrirmos coisas novas, grama verde nascendo debaixo das cinzas da nossa história. Obrigado, ó Deus, porque nesta hora o Senhor nos convoca a marchar com o Senhor, a olhar para frente, a não olhar para trás, e saber que o nosso Deus vai à frente, destruindo os obstáculos e os inimigos, como mesmo Deus disse a Moisés. Moisés disse ao povo: vede que grande livramento o Senhor vos fará. Cremos assim, Senhor, queremos andar pela fé, queremos começar este culto pela fé, queremos cantar pela fé, queremos, ó Senhor, ouvir a Tua palavra pela fé, queremos absorver todo este momento espiritual com fé viva, genuína e verdadeira. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos refúgio, força, a encontrarmos esperança, encontrarmos norte, encontrarmos luz no final deste túnel tão escuro. Que a Tua palavra hoje, Senhor, fale ao nosso coração, que possamos Te adorar e como resposta à Tua palavra, nós tenhamos uma vida transformada, uma vida de culto e de adoração ao Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por este momento, por cada um amigo, por cada uma ovelha, por cada um irmão que me ouve, que seja um ajuntamento solene em lugares tão diferentes, mas que nos ajuntemos no mesmo Espírito para adorarmos o mesmo Deus. Assim Te pedimos em nome do Filho, Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Amém. Que bom, gente, a gente poder falar com vocês, caminhar um tempo mais com vocês, participar com vocês do culto, porque eu estar também nesta hora participando, e poder falar para vocês da palavra e me ouvir, que é coisa rara, né? Eu tenho tido o privilégio de falar para vocês e me ouvir ao mesmo tempo que nunca me fora dada fazer antes. Então, o novo abre também nova oportunidade, abrem também novas oportunidades para a nossa vida. Então vamos cantar, agora é o momento de adorar ao Senhor. Vamos marchar pela fé, vamos andar pela fé,
e deixa Deus fazer o grande livramento. Vamos adorar ao Senhor que abriu o mar vermelho e que possa abrir, Ele também pode abrir as escuridades desse tempo difícil ou desses dias tão difíceis que vivemos. Vamos adorar ao Senhor, aquele que faz abrir o mar, aquele que destrói os cavalos e os cavaleiros, aquele que dá a vitória ao seu povo. Vamos cantar ao Senhor da glória, o Senhor que morreu e ressuscitou, Jesus o Senhor da glória. Vamos adorá-lo. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons de talento são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Eu vim aqui
te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem, gente, lemos a palavra de Deus no livro de Êxodo e vamos continuar para a nossa pregação de hoje, a nossa meditação, também no livro de Êxodo, agora no capítulo 16. Já falamos sobre o nosso ofertório, como nós presbiterianos somos muito peculiares em participarmos da nossa vida. Quero dizer para os irmãos que são desta igreja, que nós estamos fiéis ao Senhor também nos dízimos e nas ofertas. Não parou. A igreja não depende de templo para ofertar para a obra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você que é membro da nossa igreja e ainda não participa disso, é uma grande oportunidade. Deus está te dando um privilégio de renovar isso também na sua vida, que você talvez tenha deixado há muito tempo atrás. Então vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 16.
Atravessaram o Mar Vermelho, né? E partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente porção para o dia em que eu ponho à prova os que andam na minha lei ou não. Dar-se-á que no sexto dia prepararão e colherão, e terá em dobro o que colherem no outro dia anterior. Então disse Moisés a Arão, todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmuremos contra o Senhor? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão para vos fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas são contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as suas murmurações. Quando Arão falava e toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. É interessante notar que essa terra em que os judeus chegaram, os hebreus chegaram, era a terra de Elim. E diz a Bíblia que ali havia um oásis, ali havia 12 palmeiras, e o povo de Israel sai do Egito e chega na terra do Elim, naquelas palmeiras, e Deus disse: saiam daí também. E eles disseram: mas então nós saímos do Egito para morrer de fome? Então está o texto em que nós falamos aqui nesta noite. Versículo 27 do capítulo 15 diz: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Eles acharam que iam ficar ali para sempre, junto às palmeiras, às águas. Deus disse: não, continue a marchar, continuem a caminhar. Deus quer que nós caminhemos, ou seja, Deus quer que nós nos transformemos a cada dia. Deus está propondo a gente, num tempo novo que vivemos agora, uma transformação muito maior, um jeito muito maior de viver. Porque se pararmos no tempo, na pandemia, ou pararmos hoje, como fosse antigamente, antes da pandemia, o nosso coração vai ficar transtornado. E são algumas coisas que transtornam o nosso coração. Nesse texto há algumas coisas que transtornaram o coração do povo de Israel. Está na beira de um oásis com 12 palmeiras, vamos fazer o nosso acampamento por aqui e vamos morar aqui eternamente. Deus disse: não, eu tenho algo melhor para vocês, saiam daí, transformem a vida de vocês, saiam da zona de conforto. Às vezes Deus promove essas coisas na vida da gente, para que a gente abandone essa letargia, o bom que não é bom mais, e a gente pensa que é bom. Tem muita gente que vive do mesmo jeito, dizendo: aquele tempo que era bom naquele tempo, hoje não é bom mais. Deus não quer as coisas paradas. Aliás, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus está sempre transformando as coisas. E vou dizer, o universo está em transformação. Se vocês acharam que Deus fez o céu e a terra e o mundo e ficou parado, não. Deus alarga esse universo a cada dia. O universo nunca parou de crescer. Alguém está empurrando, alguém está fazendo uma fissura atômica de tal forma que essas fissuras criem luzes e raios e vão criando planetas e mais planetas, e nunca vai parar, nem para trás e nem para frente.
Os cientistas acham que houve um momento em que Deus criou o mundo. Sim, criou este mundo, mas quantos mundos há que Ele cria e criou a vida inteira dentro dele? Porque Deus é um Deus que vive em transformação do mundo. Ele não se transforma, mas Deus não é aquele Deus grego letárgico, aquele Deus que não se move, porque se Ele mover, Ele muda, se Ele mudar, Ele não é Deus. Deus muda, move e continua o mesmo Deus. Então Deus quer que nós saiamos dessa zona de conforto. Deus quer que nós saiamos debaixo das palmeiras de Elim. Deus quer que saiamos debaixo daquele oásis. Nós temos que marchar. Há um deserto pela frente, mas é uma terra prometida para frente. Sabe, quando a gente fica nesse estágio de saudosismo, a gente fica com o coração transtornado, inconformado. Olha quantas vezes esse texto usa a palavra murmuração. Por que eles murmuravam contra Deus? Por causa do Egito. Lá no Egito era muito melhor. Naquele tempo do Egito eu comia carne, comia pão, cebola e alho. Tempo bom. Eles eram escravos no Egito. Mas a acomodação da nossa vida transtorna o nosso coração. Porque Deus diz, você não vai ficar parado. Você tem que continuar. Você tem que estudar mais. Você tem que aprender mais. Você tem que crescer mais. Amplia a sua visão. Amplia o seu leque social. Associe-se com mais gente, cresça, aprenda, veja, observe e não pare. O que acontece? O que transtorna o nosso coração? Olha bem, primeira coisa, o que transtorna o nosso coração é quando queremos transformar um lugar de passagem em lugar de permanência. Quando queremos transformar um lugar de passagem em lugar de permanência. Isso é que transtorna o nosso coração, porque a gente quer ficar naquele lugar, debaixo daquela palmeira. A ideia de querer transformar a permanência, aquilo que é de passagem, é que nós criamos o seguinte expediente. Eu sei que deve haver um lugar muito melhor do que esse, deve haver um trabalho muito melhor do que esse, devem haver outras oportunidades muito maiores do que essa, atrás daquele muro, daquele monte, atrás daquela geografia, deve haver. Mas o coração acomodado, ele já conhece o que está ali, ele conhece o que tem de bom ali, e ele acha que não precisa de mais nada a não ser aquilo, mas também ele conhece o que tem de ruim, ele sabe enfrentar os inimigos, os fantasmas daquele lugar, e quando Deus diz saia, marche, a gente começa a murmurar, porque isso aqui eu conheço, isso aqui eu domino. Antigamente eu não falava para a mídia, eu dominava púlpito, era um homem de púlpito, era um homem de consultório, de escritório, ou de gabinete. De repente Deus disse, Cícero, saia desse seu comodismo, esse modo intelectual, sofisticado, esse modo empolado de falar, volta para falar para as pessoas, fala com a gente, fala para o coração do povo. Saia desse lugar comum seu, desse comodismo seu. Não transforme essa pequenez sua em permanência. Você está de passagem, cresça, desenvolva. Deus está falando assim comigo, Deus está falando assim com você, Deus está falando com você como patrão, como empregado, como um cidadão, como um motorista. Para de dirigir do mesmo jeito, para de falar as mesmas coisas com a sua esposa, que nunca mudou nada. Você cobrou, falou do mesmo jeito para os filhos e nunca mudou nada. Pare. Aqui no lugar de permanência, continue andando, passe desse caminho, passe desse status, passe desse degrau, vá para frente. Porque quando a gente transforma o coração, o lugar de passagem em permanência, a gente começa a murmurar quando Deus manda a gente sair. Ah, Cícero, eu não estou entendendo nada da minha vida, parece que Deus esqueceu de mim, ou então Deus está me jogando para um buraco, ou então Deus não me ama como a Bíblia diz que Ele me ama. E a gente fica murmurando contra Deus, lamentando contra Deus. Então, o novo, Deus está dizendo, o novo tem que nos trazer esperança, não insegurança. A questão é quando a gente quer fazer o lugar de passagem e permanência, que a gente quer ser um oásis, quer ficar só debaixo da palmeira, quer ficar só na sombra. A vida não é assim, a vida não é só palmeira, a vida não é só Elim, a vida não é só sombra, a vida também é deserto. Mas é no deserto é que nós ficamos com os músculos mais enrijecidos. É no deserto é que a nossa fé fica mais provada, mais límpida, mais viva, mais poderosa, mais produtiva.
mais efetiva. É isso que transtorna o nosso coração, quando transformamos um lugar de passagem em lugar de permanência. É isso que os hebreus queriam, transformar aquele lugar de passagem, simplesmente de passagem, muito legal, muito bonito, mas de passagem, em lugar permanente. Olha, nós somos muito tentados a isso. Quando somos desafiados ao novo, porque não conhecemos, e o novo traz medo e insegurança, a gente quer ficar naquilo que a gente conhece. E isso é passagem, isso é só um momento, isso é um estágio para o nosso amadurecimento e o estágio para o nosso aprendizado. É bom, gostoso ficar debaixo de uma palmeira ou um oásis, mas temos que caminhar, temos que ir para frente. Há experiências fantásticas que o deserto nos dá, que Elim não dá. Debaixo da palmeira de Elim nunca haveria o milagre dos pães, nunca haveria o milagre das codornizas, nunca sairia água da pedra como saiu em Refidim. É no deserto que Deus tira e faz coisas maravilhosas da nossa vida. Quando saímos da comodidade, como saindo da mesmice, quando queremos andar pela fé, nós somos muito tentados a permanecer onde nós estamos, e Deus disse: não, aqui é bom, mas é lugar de passagem, não de permanência. Deus queria levar Israel para outras paisagens, para outros cenários, para outras experiências com Ele, para outra vivência com Deus de Israel, não só aquele que abria o mar vermelho, mas também aquele que alimentava o seu povo. Deus está nos chamando para isso, e nessa fase da vida, Deus não nos deixou acomodados. A pandemia mexeu com todo mundo, balançou todo mundo. Tivemos que reavaliar todos os nossos meios, hábitos e costumes, até mesmo na igreja. Quem imaginaria que a igreja ia ficar tão viva sem se reunir? Nós começamos a exumar coisas velhas de dentro de nós e fazer nascer coisas novas com aquilo que nós não conhecíamos, que era uma parada social, econômica, mundial. Um deblaque, uma queda imensa no mundo inteiro. Por isso que o nosso coração fica transtornado, murmurando, quando a gente quer que lugares de passagem sejam permanentes. Quem viva assim nesse mundo, querendo que a passagem seja permanente. Nosso destino não é debaixo da palmeira de Elim. Nosso destino é a terra prometida. Nosso destino é Canaã. Isso me faz lembrar muito Moisés. Quando saiu, Deus disse: Moisés, deixa a sua terra, a sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi. Quando ele chegou lá, ele disse: é lindo, Deus, mas não é aqui. Reparem que Abraão nunca parou. Nunca. Abraão nunca fez do passageiro aquilo que seria permanente. E aquilo que possivelmente seria permanente, porque Deus lhe havia chamado para aquela terra, disse: não é permanente, é de passagem. Porque o livro de Hebreus diz: porque Abraão aspirava uma terra superior, uma pátria superior. É isso que se aspira. Só Elim, só oásis, só palmeira. E a bênção de Deus no deserto. E a terra prometida, que escorre mel pelas árvores, betume pelas montanhas, pelos rios caudalosos, por entre os montes e vales. A vida de grandes cristãos não foram vidas paradas, pelo contrário, nunca fizeram lugar de passagem um lugar permanente, e nem tentaram, porque isso move o nosso coração a murmurar, move o nosso coração ou querer ficar parado, ou então lembrar daquelas misérias do Egito, dizendo que aquilo era tudo que tinha de bom na nossa vida. Isso transtorna o nosso coração, quando queremos transformar lugar de passagem em lugar permanente. Outra coisa que transtornou o coração do povo de Israel, quando transformamos o clamor em murmuração. Uma coisa leva a outra. Clamor e murmuração parecem coisas muito iguais. Lá em Israel tinha
os hebreus tinham o dia da lamentação, e eles murmuravam, eles lamentavam, tiravam um dia inteiro lamentando as coisas da vida, mas nunca murmurando. Olha, a murmuração é como se fosse um resmungo, não é? Para onde Deus tem nos levado? Que tristeza é essa? Que desgraça é essa na nossa vida? Será que Ele não enxerga que no Egito era muito melhor? Isso é resmungar. Mas nós podemos clamar a Deus. Clamar significa: Deus, nós estamos entendendo o que está passando conosco, mas nós não nos conformamos com isso, porque o Senhor vai nos levar para um lugar melhor. Clamamos ao Senhor, clamamos interceptação, clamamos interdição, clamamos milagre, mas não resmungo, lamento, choraminga. Jeremias lança um monte de coisas para Deus, resmungando, dizendo que nada está bom, está tudo errado. Então o resmungo é muito diferente do clamor. O clamor é uma súplica da alma, o resmungo é um fastio da vida. Deus está nos chamando, e quando transformamos o clamor, que é tão bom, que é tão natural, transformamos em resmungo, ou transformamos em murmúria, isso transtorna o nosso coração. Deus está fazendo uma obra, Deus está transformando o nosso coração, o nosso mundo. O clamor geralmente expressa dor, mas no meio da dor tem confiança. O clamor expressa consciência do lugar em que está, mas a certeza do lugar em que ele estará, porque o clamor é motivado pela fé, o resmungo é motivado pela indiferença, pela frieza, pela ingratidão. Sabe, quando nós transformamos o clamor em murmuração, nosso coração fica transtornado, como estava transtornado aquele povo de Israel. Eles chegaram para Moisés e resmungaram e murmuraram contra o Senhor. Moisés disse: vocês não estão murmurando contra mim, não fui eu quem tirou vocês do Egito, vocês estão murmurando contra o Senhor, mas veja o que Ele vai fazer. E mesmo assim o povo de Israel, durante o deserto inteirinho, murmurou contra o Senhor. Jó clamou profundamente do fundo da sua desgraça, clamou a Deus, reclamou com Deus, mas nunca murmurou. Quando nós ouvimos o profeta Jeremias, nas suas lamentações, quando ele olha para Jerusalém e vê aquele caos, e vê aquele abandono, aquela desgraça, ele clamou a Deus. Quando Jesus olha para Jerusalém, chora sobre Jerusalém, e diz: Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que a ti são enviados, quantas vezes eu quis juntar os seus moradores, como a galinha junta os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Jerusalém. E ele lamenta profundamente sobre a cidade, mas Jesus nunca murmurou. O apóstolo Paulo, preso em Roma, uma situação terrível, de miserabilidade quase que extrema, ele nunca murmurou. Pelo contrário, em Filipenses ele dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Segundo a minha expectativa, no capítulo 1 de Filipenses ele diz: segundo a minha expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Também agora, como sempre, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Um lugar de murmurar, de lamentar. Paulo estava vendo que Deus estava fazendo uma obra no coração dele. Quando nós transformamos o nosso legítimo clamor em murmuração, o nosso coração se transtorna, nosso coração adoece, nosso coração entra em ebulição. Saímos de uma zona de conforto para uma zona de derrota. Todas as vezes que fazemos isso, quando transformamos o nosso clamor em murmuração, isso acontece na nossa vida. O nosso coração vai se transtornar. Na verdade, esse povo hebreu, quando murmurou, porque eles não estavam conformados com aquilo que Deus estava lhe dando. Isso que traz murmuração. A gente não conforma, mas antigamente eu tinha aquilo ou isso, eu não tenho mais, aí eu murmuro. Olha onde essa pandemia me trouxe, aí eu murmuro. E não enxergo as oportunidades que o deserto pode me dar de grandes
milagres de Deus. Então, quando transformamos lugar de passagem em permanente, ou tentamos fazer isso transtorna o nosso coração. Quando transformamos o nosso clamor legítimo em murmuração fastidiosa e pecaminosa, e também quando transformamos os nossos desejos em necessidade. Isso transtorna o nosso coração, quando transformamos os nossos desejos em necessidades. Quando geralmente a gente faz isso, a gente começa devagar. A gente tem apenas um desejo, mas o que eu tenho é suficiente. Eu tenho um sapato e posso usá-lo. Nunca vou usar 2 sapatos ao mesmo tempo. Nunca vou usar 2 camisas como essa ao mesmo tempo. E Deus tem me dado, Ele reconhece isso. Mas de repente, a carne do Egito, a cebola do Egito, o alho do Egito, mesmo debaixo da escravidão, começam a chamar a atenção dele, do povo hebreu, do povo de Israel. Ele começa a observar, e aquilo que para ele era só uma comida de prisão. Eles eram escravos no Egito, ou escravizados do Egito, e agora eles voltam dizendo: aquilo é que nos interessa, aquilo é coisa passageira, gente, aquilo é comida de passagem, aquilo é comida de escravo. Mas na verdade que se transformou numa grande necessidade para eles, quando eram apenas desejos de viver no Egito, apenas um imaginário doentio, porque no Egito era melhor. Nunca era melhor. O livro de Gênesis diz que, o livro de Êxodo diz que o faraó castigava para que eles fizessem mais tijolos com menos argila, e comiam aquela comida e dizia: isso é o melhor que temos na vida. Às vezes Deus tem dado muita coisa para você, e aquilo que não passa de desejo tem tomado lugar daquilo que é necessidade. Porque quando observamos e focamos a necessidade, nós somos gratos a Deus. O problema da ingratidão do coração do cristão, do crente, daquele que teme a Deus, o problema é quando o seu coração já não tem mais agradecimento a Deus pela necessidade suprida, mas pelos desejos que Deus não cumpriu, como se fosse um adolescente ou uma criança mimada que quer as coisas de Deus sem poder usá-las, muitas vezes. E isso angustia e desespera o seu coração, o coração do povo hebreu, o meu coração, quando os meus desejos são transformados em necessidade. Quando o desejo transformado em necessidade, você já encontrou o desespero para a sua alma. Há muita gente que já esqueceu da necessidade satisfeita há muitos anos, e desespera o seu coração, angustia a sua alma, procurando os desejos que por alguma razão Deus não quer nos dar. E muita gente, escuta bem, procura os desejos esquecendo das necessidades, não importa o preço, sacrificam tudo para satisfazer meros desejos, porque as necessidades estão supridas, mas ele paga o preço que for para ver desejos infantis num coração de adulto, desejos superficiais num coração de uma pessoa tão vazia, tão oca, tão medíocre. Quando nós transformamos os nossos desejos em necessidades, o nosso coração entra em angústia, em apertura, em ebulição espiritual e emocional. Quais eram os desejos dos hebreus? Egito, carne, comida de escravo, mas era desejo. Quantos de nós tem gasto a energia da vida em busca de desejos, meros desejos, quando as necessidades são dadas com tanta fartura, e nós nos tornamos murmuradores, como o povo de Israel, filhos ingratos,
E não vemos o milagre do pão no dia a dia, porque são apenas necessidades. E não vemos Deus fazer isso todo dia na nossa casa, porque estamos correndo atrás de desejos, e só desejos, nada mais do que desejos. E pagamos caro, muitas vezes, por isso. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus quer que você saia da sua zona de conforto, mas quer que você vá com Ele. Que você cumpra os desejos dEle, não seu. Os sonhos dEle e não seu. E saia, vá para o deserto e veja o grande livramento. Veja quantas flores você vai colher que só dão no deserto. Quantos milagres que só acontecem no deserto. Até nós chegarmos no nosso destino final, a Canaã espiritual, a Canaã celestial. Que Deus nos ajude, meus amigos, a caminharmos, a mantermos o nosso coração em paz, dizer que estamos aqui de passagem, aqui não é permanente, dizer que não queremos murmurar mais, e dizer que nós temos necessidades satisfeitas em Cristo Jesus. Deus nos abençoe e nos dê uma semana poderosa no deserto da pandemia. Amém? Deus abençoe. Muito bom, gente. Estamos terminando o nosso encontro espiritual. Nós vamos orar nesta hora. Pai querido Deus, o Senhor está movimentando o universo. O Senhor está desenrolando o pergaminho da história. Estamos vivendo num ponto da história que nunca pensávamos em viver e o Senhor já estava sabendo e fazendo isso há muitos anos. Há uma razão maior porque isso está acontecendo no mundo e queremos ver com os teus olhos o que é isso, onde podemos crescer, o que podemos aprender, como Deus pode ser honrado, como Jesus pode ser espalhado de uma forma muito mais ampla. Perdoa-nos, ó Deus, quando murmuramos, perdoa-nos, ó Deus, quando somos indiferentes, e quando somos covardes não queremos caminhar, quando somos acomodados, ó Deus, não queremos mudar. Perdoa-nos, ó Deus, dá-nos uma visão espiritual, dá, Senhor, que possamos enxergar além dos oásis, além das palmeiras, além do Egito, que possamos enxergar pela fé, como Abraão, aquele lugar para o qual estamos indo. Ó Senhor, perdoa-nos quando fizemos isso e pecamos, e dá que possamos andar de um modo diferente daqui para frente, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, já estamos terminando o nosso encontro de celebração, e eu espero que você medite sobre isso, quem sabe possa passar para um amigo seu essa mensagem, e possa ajudá-lo também a caminhar essa nova caminhada. Foi muito legal falar com vocês, comunicar com vocês, ler a palavra, falar da Bíblia. Isso pode ser decisivo para o seu coração. Isso pode mudar a sua história. Tá bom, gente? Deus abençoe. Amanhã, domingo que vem, eu me encontro com vocês. Que a graça maravilhosa de Deus o Pai, o amor imenso do Filho, Deus Filho Jesus Cristo, e o poder e a visão do Espírito Santo estejam sobre vocês e sobre todos aqueles que caminham com o Senhor no deserto da vida, hoje e para sempre. Amém. Até o próximo domingo. Deus abençoe. Um beijão. Um abraço.